Ô pessoal, boa noite ou bom dia, né? Estou gravando uma aula para os 2 sétimos períodos e sejam bem-vindos ao 7º período, já na reta final da graduação, do bacharelado de vocês, do curso de Direito aqui da Faculdade Serra da Mesa, né? Todos já me conhecem, eu sou o Eduardo, ministrei processo penal 2 para vocês no semestre retrasado, 2019-1, foi o ano do meu ingresso na instituição, e agora 2021 eu ministrarei disciplina de prática jurídica penal, né? Não vou me apresentar, não vou me delongar muito. Do ano passado para cá não tive uma diferença. Eu concluí minha especialização em ciências policiais com ênfase no ensino superior e, portanto, agregou algo na minha... Eu antes não tinha especialização, eu era apenas bacharel, tá? Para ministrar a disciplina, né, eu advoguei no crime durante 1 ano e meio e, graças a Deus, eu consegui um bom aporte educacional, né, e prático para ministrar essa disciplina. Primeiramente, né, eu quero alertar a você de que, para iniciar na disciplina de prática penal, você tem que tirar todos os seus preconceitos, né? Nós da prática penal, nós trabalhamos na vida, né, dedicamos a vida ao direito criminal, nós não somos advogados de bandido, tá? Aprenda isso. Nós advogamos para um cidadão. Se ele tiver direito, beleza. Se ele não tiver, só lamento para ele. Assim como você vai advogar no cível, requerendo pensão alimentícia na ação de alimentos para uma criança, ou uma indenização em razão de um ato ilícito, você também vai advogar para um cidadão, tá? Se na lei de alimentos o filho já tiver capacidade para prover sua subsistência, né, for maior, tiver alcançado a maioridade civil, o pai não é obrigado a arcar com os alimentos para ele. Ou seja, é um direito que ele vai estar pleiteando. No direito criminal, se o acusado, o réu, o investigado, o indiciado tiver direito de responder à liberdade, ele vai ter esse direito. Se ele não tem direito, vai continuar preso. Se ele tem direito de receber uma atenuante, ótimo, tá? Uma causa de diminuição de pena, ótimo, tá? Se não, não tem como. Então, primeiro, tira da sua mente esse preconceito, né? E é normal, eu falo que eu tinha isso também, de advogar para bandido. Você não sabe onde você vai estar hoje, né? Amanhã, perdão, você não sabe quando você vai estar na sua vida profissional. Quando eu me iniciei, eu bacharelei, né? Trabalhei um tempo como assistente de juiz, depois eu saí para advogar. Quando eu entrei na faculdade, a única profissão que eu não queria ser era advogado. Queria ser todas, menos advogado. Eu não queria advogar. Onde eu fui parar? Na advocacia. E o pior, a advocacia criminal. Porque eu achei ela mais rentável, mais rápida, mais tranquila. O cliente criminal, eu vejo ele com mais tranquilo de lidar com o cliente civil. O cliente criminal, você soltou ele da cadeia, acabou, você é o melhor advogado do universo. Ele nunca vai te atormentar. Tranquilo. Agora o do civil não. Doutor, como é que é meu processo? Doutor, tem um andamento. Doutor, vai na coluna do juiz. Doutor, não sei o quê. Doutor, não sei o quê. Criminal não. Fez sua diligência. Conseguiu colocar seu cliente na rua? Perfeito. Você ganhou 200 mil pontos com ele. Ele vai te indicar para toda a cidade agora. É o melhor advogado que existe. Então, tira da mente esse pré-conceito que nós temos com o advogado criminal, tá? Embora você ache que nunca vai advogar no crime, era o que eu achava, pode ser que você caia diretamente no crime por não ter outra opção para manter a sua subsistência, tá?
Quero dar um aviso, os líderes de sala já foram avisados, mas eu quero aqui reiterar, durante esses 2 primeiros encontros, ou seja, durante praticamente o mês todo de fevereiro, eu não estarei fisicamente nas aulas, né? Eu já tratei isso com a coordenação. As aulas começam dia 10. Dia 10 para o matutino, dia 13 para o noturno, dia 17 para o matutino, dia 20 para o noturno. Dia 24 é carnaval, então eu já não virei porque é carnaval. O dia 27 eu estarei aqui com a turma do noturno no primeiro encontro presencial. Eu não estarei, tem um motivo, tenho uma licença por um motivo de saúde, eu vou ter que me ausentar durante 15 dias, tá? Tanto daqui quanto do meu outro trabalho. Eu vou ficar ausente durante esse período, mas já está conversado com a coordenação, já está acertado, tá? E eu não posso ficar sem tirar esse período. As aulas serão gravadas, tá? E depois nós iremos disponibilizar a vocês. Essa aula é aula introdutória, é plano de ensino, aula de prática, tem que ter, tá? Normal. A segunda aula gravada, nós iremos fazer o esqueleto de uma peça processual penal. É muito importante e é até bom gravar, porque depois você vai lá no YouTube ou onde for fazer o upload da aula e reprisa, porque essa aula é importante. Se você não sabe estruturar uma peça processual, você não sabe fazer uma peça processual, tá? Nós iremos, obviamente, fazer peças durante as nossas aulas, montar petições durante as nossas aulas, formular pedidos durante as nossas aulas. Então, é imprescindível que você aprenda a fazer a estrutura de uma peça processual penal. Sem o esqueleto, sem a estrutura, você não consegue romper. Aí, nossas atividades avaliativas consistirão em elaboração de peças processuais penais, com o seu esqueleto. Tá? É obrigatório trazer o esqueleto da peça processual. Não só a peça, porque a peça você acha o modelo na internet, você copia, muda os dados, resolve. Tá? Muito advogado faz isso. Espero que vocês não façam isso. Façam suas próprias peças, porque aí você vai evitar de passar algumas vergonhas durante a sua vida profissional. Tá? Nós iremos trabalhar estrutura processual. Vamos para a disciplina. Prática jurídica penal. Isso aqui é um plano padrão. Peguei só para exemplificar. Matutino e noturno, 7º período, 2021, carga horária. Não tem híbrido. Tá? Isso aqui está aqui, eu errei, eu já corrigi também. Os planos de ensino para você já estão retificados. Tá? É 80 horas presencial. A minha disciplina não vai ter a parte do EAD. Tá? Eduardo, especialista, e meu e-mail vocês já têm, já sabem que qualquer forma de contato comigo é por e-mail. Vamos lá. Calma, pronto. Ementa. Aspectos gerais da mecânica forense dos atos processuais. A introdução sobre a disciplina, né? São a parte geral de como que é um processo, a tramitação de um processo, tá? O que pode acontecer num processo, as peças, né? Também nós iremos falar logo após as peças processuais penais, né? Os atos processuais, quais são o procedimento de um crime, do momento em que ele acontece até o momento da execução da sua pena. É o que nós iremos trabalhar na nossa disciplina. Flagrante delito, né? Flagrante delito, nós iremos trabalhar as espécies de flagrante delito, tá? Obrigatório, facultativo, real. Nós iremos trabalhar isso em sala, tá? Mas é só a título de exemplo, porque isso aí é processo penal, mas é só para encaixar o nosso exemplo. Na verdade, eu já elaborei uma história. Eu não copiei de lugar nenhum, elaborei uma história, um fato criminoso, e esse fato nós iremos pegar ele do flagrante até o júri, tá? Até o júri, isso, depois, na verdade, até o júri não, até a apelação criminal, tá? Nós iremos pegar
do flagrante até a apelação criminal, passando também pelo júri, tá? Nós iremos trabalhar o tribunal do júri. Relaxamento da prisão, relaxamento da prisão e pedido de liberdade provisória são pedidos formulados no início do processo. Você só vai pedir relaxamento da prisão na prisão em flagrante. Se a prisão em flagrante for convertida em preventiva, você não tem que pedir mais relaxamento, é revogação da prisão preventiva, tá? Liberdade provisória você pode pedir depois, mas em regra só se pede também no flagrante, porque depois é revogação da prisão preventiva. Denúncia é a peça inaugural de uma ação penal pública, tá? Condicionada ou incondicionada. Resposta à acusação, que antigamente levava o termo de defesa prévia, e esse termo até hoje é usado na lei de drogas, nos processos que envolvem a lei de drogas, 11.343, a nomenclatura da peça processual inicial é defesa prévia, tá? Mas o procedimento comum é resposta à acusação. Do interrogatório do réu, ou seja, a parte da instrução processual, tá? Oitiva da vítima, testemunhas, dos peritos, assistentes técnicos e depois o interrogatório do réu. Alegações finais, tá? Alegações finais, depois que encerra a instrução, tá? E quando se encerra a instrução, obviamente, as partes têm mais suporte probatório para formular seus pedidos. Presta atenção. O juiz, artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz ele não pode sentenciar com base nos elementos de provas colhidos somente na fase de inquérito. Ele tem que pegar esses documentos colhidos na fase de inquérito e corroborar eles em juízo, e referendar e atestar eles em juízo. Aí ele pode sim fazer a sentença penal condenatória. Perceba comigo que na fase da resposta à acusação não tem acabouço probatório nenhum, tem elementos do inquérito, mas não tem ali documentos que vão fortalecer a defesa, porque não é prova. Prova só é feita após a instrução. Para isso, é necessária a instrução do feito e, nas alegações finais, a defesa ela vai afunilar todos os seus argumentos já lançados e pedir, né, o que tiver que requerer. Nem sempre a defesa vai pedir a absolvição, porque há casos onde não cabe absolvição. Há casos onde o réu reconhece a autoria do crime, tanto a materialidade quanto a autoria, e ele só quer a atenuante da confissão para diminuir a pena dele, porque ele sabe que ele cometeu o fato. Então, saiba disso, não é sempre que você vai pedir a absolvição. Sentença penal, né? Condenatória, absolutória. Absolutória própria ou imprópria. Nós iremos fazer uma breve introdução sobre a sentença na prática penal. Recursos em matéria criminal, embargos de declaração, apelação criminal, embargos infringentes, tá? Embargos infringentes também são mais importantes, né? Os mais importantes recursos na matéria criminal. Aqui não está falando, mas nós temos uma disciplina, ela não é considerada recurso, é uma peça autônoma, que é a revisão criminal. Você vai rever uma sentença que já está transitada em julgado. Se ainda cabe recurso, vai ver qual que é o recurso cabível. Se já transitou em julgado, você só pode proceder com a revisão, com a alteração daquela sentença por meio da revisão criminal, tá? E desde já eu quero te alertar que não dá para trabalhar todas as peças. Nós não vamos, é humanamente impossível trabalhar de forma exaustiva, de forma bem feita, né? Todas as peças cobradas na parte de direito penal, tá? Nós vamos trabalhar as principais peças. Procedimento do júri, como que é o rito procedimental do tribunal do júri, tá?
Júri simulado, nós iremos fazer um júri simulado, exercícios e técnicas de elaboração de peças processuais em seus diversos âmbitos. Nós já iremos trabalhar isso aqui durante todo o semestre, tá? Durante todo o semestre, desde a próxima aula, da segunda aula, até o Tribunal do Júri, que é praticamente o encerramento da nossa disciplina, nós iremos trabalhar técnicas e exercícios para elaborar as peças processuais penais. Simulação de ambiente forense em relação ao papel dos operadores do direito. Nós iremos também simular uma audiência de instrução e julgamento, tá? Alguns de vocês serão juízes, serão promotores, advogados, testemunhas, peritos. Alguns de vocês participarão, né, e isso vale nota, obviamente, de uma audiência de instrução e julgamento simulada aqui dentro do ambiente de sala, tá? E ali nós iremos ver qual o papel de cada um, o que é que o juiz pode fazer, o que o promotor pode fazer, o que a defesa pode fazer dentro de uma audiência criminal e o que também não pode fazer. Objetivos do nosso plano de ensino: aplicar de forma incisiva as normas e técnicas para a boa elaboração das peças processuais ligadas ao direito penal. Possibilitar treinamentos semanais com a elaboração de peças processuais cobradas no exame de ordem da OAB. Estruturar a peça processual em sala e determinar que o aluno elabore as peças, isso aqui é em sua casa, né? Bem como o esqueleto de uma peça processual. Ou seja, nós iremos aprender como que faz uma peça em sala, tá? No ambiente da sala, tirando todas as dúvidas, e eu vou passar para casa para vocês elaborarem essa peça e o esqueleto da peça. Só a peça é 0, tá? Se você só me entregar a peça, você vai ganhar 0. Tem que me entregar o esqueleto e a peça. Se você entrega só o esqueleto, é 0. Só a peça também é 0, tá? Tem que entregar os dois, porque se você faz um, automaticamente você vai fazer o outro também. Se você faz a peça, você sabe fazer a peça, você também sabe fazer o esqueleto dessa peça processual penal, tá? Uso de metodologias ativas, e nós iremos aplicar essas metodologias ativas durante as audiências que forem realizadas, durante o júri simulado. Nós iremos tentar aplicar o máximo de metodologias ativas durante a nossa aula, tá? Vamos para o conteúdo programático. Nesse semestre, nós tivemos que colocar datas nos conteúdos, datas diárias, né? Está tudo separado ali por datas. A parte da esquerda é em relação ao matutino, a da direita é em relação ao noturno. No dia 10/2, né? E o matutino, dia 13/2, plano de ensino, estamos fazendo a apresentação do plano de ensino. Eu vou tentar depois também fazer hoje mesmo, fazer a introdução da disciplina, tá? No dia 17 e o dia 20, as peças, nós vamos trabalhar as estruturas de uma peça processual penal, tá? E aqui tem esse aqui é o esqueleto. Cliente, vocês vão ter que definir na história, vou passar uma história, e vocês vão definir nessa história quem é o seu cliente, se ele é autor, se ele é vítima, se ele é réu, qual o crime cometido, qual a pena daquele crime, qual o rito ou procedimento que aquele crime tramita, qual a ação penal, qual a competência e qual a fase processual, tá? Sem isso daqui, se você responde isso aqui, você vai ter o esqueleto. O esqueleto está ali embaixo, estruturação de uma peça processual penal. Você tem que me responder essas perguntas para valorar sua nota na peça processual penal. Março. No dia 2 e 5, né? Nós iremos ver flagrante de delito e audiência de custódia, tá? Como vocês já devem ter ouvido falar na mídia, e nós já tínhamos conversado sobre isso no último semestre,
A audiência de custódia não era legalmente instituída no direito criminal brasileiro. Ela não estava prevista em lei. Era um comando do CNJ, uma resolução do CNJ que obrigava todos os juízes a realizarem as audiências. Agora, no artigo 310 do Código de Processo Penal, está lá a audiência de custódia. Tá? Dia 9 e dia 12, relaxamento da prisão e pedido de liberdade provisória. O relaxamento de prisão é o relaxamento de uma prisão em flagrante que foi ilegal ou que tornou-se ilegal. Essa é a peça para prisões ilegais. Dia 16 e 19, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Tá? Nós iremos fazer uma breve introdução sobre a questão da aplicação da lei, tá? Para você entender o momento e qual o nome que vai ser aplicado àquele fato que você for pegar para estudo. Tá? Dia 23 e dia 26, prisão preventiva, revogação de prisão preventiva, denúncia e resposta à acusação. Tá? Nós iremos falar sobre os requisitos da prisão preventiva, sobre uma revogação de prisão, esse é o pedido, e é o pedido que mais é feito no direito criminal, o pedido de revogação de prisão preventiva. Tá? O cara está preso preventivamente, e aí o advogado vai pedir para o juiz revogar a prisão dele. Aí ele vai ter que fundamentar. Né? Já adianto que você fundamenta a revogação com base nos requisitos do artigo 312, tá? Do Código de Processo Penal. Na revogação preventiva, denúncia é a peça inaugural e resposta à acusação àquela denúncia. Tá? Isso aqui tudo em março. Em abril já vem as VAs. 30/13 é a atividade avaliativa para o matutino e dia 2/4, atividade avaliativa para o noturno. Tá? Nós iremos falar da atividade avaliativa lá embaixo, agora eu chego lá. E aí, como a nossa disciplina é uma disciplina prática, né, eu achei melhor jogar o trabalho de V1 lá para depois da prova, para não ter, para não pesar para vocês, para não ficar muito puxado para vocês, estudar para VA e depois ter aquela toda a questão da prova, que atrapalha muito, eu sei que atrapalha muito vocês. Então, eu joguei o trabalho de VA para quase um mês após de V1, tá? De primeira VA, para quase um mês após a prova. Tá? Dia 6 e dia 9, nós iremos entregar a atividade avaliativa e corrigir em sala. Vou entregar, como sempre foi feito, e correção em sala mesmo. Tá? Dia 13 e dia 16, audiência de instrução e julgamento, alegações finais orais, pedido de revogação de previsão preventiva e demais pedidos da defesa. Tá? Nós iremos estudar dia 13 e dia 16, a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento é o trabalho de primeira VA. Tá? Não tem como estudar antes, porque tem que ter o rito, né? O processo, ele anda por etapas. Então, não tem como atropelar um e depois voltar. Tem que ser feito tudo no seu tempo. Então, nós iremos trabalhar a audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, quem for ficar a cargo da defesa vai ter que fazer alegações finais orais, tá? Ou seja, vai ter que falar as alegações finais, que é a regra. A exceção são as memoriais são as alegações finais por escrito. A regra, na verdade, é as alegações finais orais. E é o que mais tem se aplicado hoje no direito criminal. Tá? Acho que eu já não comentei em sala isso, mas hoje nós vivemos, a realidade do jurista hoje, do profissional do direito hoje, é celeridade. Até 10 anos atrás, a turma que formamos 10 anos atrás, para trás, era uma turma que enrolava o processo. Eles protelavam o processo.
Eles gostam de ganhar tempo, eles gostam de enrolar, eles gostam de causar tumulto. Hoje a nossa turma tem a convicção de que o processo é célere, ele tem que ser rápido. Tá? Então, por isso que existem as alegações finais orais. É rapidez. Para que eu vou levar um processo para cá sem que eu possa já fazer as alegações ali e o juiz, dependendo do caso, já sentenciar na hora? O Ministério Público faz as alegações, defesa também, o juiz sentencia na hora. Rápido. As partes já saem intimadas para apelar ou para apresentar os embargos. Tá? Então, a defesa que for ficar a cargo da audiência tem que fazer alegações finais orais e um pedido de revogação de prisão preventiva. Vai ter que fazer as alegações e um pedido de revogação de prisão preventiva também oral durante a audiência. E demais pedidos que forem pertinentes. Transferência de presos, tá? Avaliação de situação médica. Isso aí vai depender do caso concreto que nós formos trabalhar em sala, tá? E obviamente isso aqui eu vou passar para a parte da defesa. Quem for ficar com a defesa do acusado, eu vou instruir os pedidos que forem pertinentes. E quem for ficar com o Ministério Público, eu também vou pertinir para ele, dependendo do caso, se não for pertinente, manifestar contrariamente aos pedidos, inclusive a revogação da prisão. Tá? O Ministério Público, em regra, ele pede, se ele pediu anteriormente e os requisitos não cessaram, a prisão preventiva deve ser mantida. E, em razão disso, ele manifesta, e vai manifestar no nosso caso, no nosso exemplo, contra os pedidos da defesa. Tá? Dia 20/4 e 23/4, sentença criminal, condenatória e absolutória. Tá? Condenatória não tem segredo, absolutória tem própria e imprópria. A imprópria é quando ele vai ser condenado à medida de segurança e a própria é quando ele não tem nenhuma espécie de condenação, ele é totalmente absolvido. Dia 20/4, a apresentação do trabalho de primeira VA, que é uma audiência de instrução e julgamento, e aqui nós já falamos sobre isso lá em cima, né? Com o novo pedido de revogação preventiva e alegações finais orais. Dia 30/4 é esse trabalho para a turma do noturno. Tá? Maio, vamos para o mês de maio. Maio não temos atividades excepcionais. Dia 4 e dia 7, recursos em matéria criminal. Tá? O primeiro que nós vamos estudar é a apelação criminal. A apelação criminal, no artigo 593, é a regra. Depois vem os embargos de declaração, os embargos infringentes, os recursos constitucionais criminais, um recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, que já falei embaixo. Tá? Mas nós iremos trabalhar aqui no meio também o recurso em sentido estrito. Tá? Não está na nossa ementa, mas é necessário trabalhar porque ele é bem comum, inclusive no rito do júri. No momento em que o acusado é pronunciado, tá? Ele recebe a pronúncia, ou seja, o juiz, durante a instrução, entendeu que ele deve ir para o júri popular, tá? Ele vai ser pronunciado e ele vai ter que ingressar com um recurso em sentido estrito, certo? Então, nós iremos trabalhar durante o mês de maio os recursos em matéria criminal, tá? Sobre isso aqui, eu quero fazer um comentário, recursos, principalmente recurso especial e extraordinário. Se der tempo, eu vou trabalhar com vocês. Se não der tempo, eu não vou trabalhar. Eu vou trabalhar revisão criminal e justificação criminal. Tá? A revisão criminal e a justificação criminal são habitualmente utilizadas no direito. Elas são mais utilizadas que os recursos especiais e extraordinários. O recurso especial ou o extraordinário. Tá? Primeiro que os recursos especiais, o recurso especial e extraordinário estão previstos na Constituição e eu garanto para vocês, é muito difícil de você chegar a subir um recurso para o STJ ou para o STF, porque os presidentes dos tribunais,
ao fazer o juízo de admissibilidade, são muito criteriosos. E para tudo eles denegam ou não conhecem o recurso. Tá? É bem comum. Eu nunca tive um recurso para o STJ ou para o STF. E eu fiquei 1 ano e meio advogando. Nunca tive nenhum. Revisão criminal eu tive 3. E das 3 eu ganhei 2. Tá? Integralmente. Ganhei tudo que eu pedi, tudo que eu queria que fizesse no processo foi acolhido. Certo? Então nós iremos trabalhar o especial e o extraordinário se der tempo. Eu não vou garantir. Eu vou garantir a revisão, porque ela é muito mais comum de ser utilizada que o recurso especial e extraordinário. Se der tempo, nós iremos trabalhar ele sim. Tá? Ele, no direito criminal, ainda ele é mais restrito. No cível, cabe sim. No cível, cai bastante. RESP e RESP. Na prova da OAB, do que na parte criminal. Na minha prova, quando eu fiz a OAB, eu fiz direito civil. Caiu o RESP. Eu acertei, fui aprovado. Mas é bem difícil de conseguir. Tá? Mês de junho, dia 1/6. Dia 4, técnicas para o júri simulado. Dia 8/6 e dia 11/6, atividade de segunda VA, tá? De segunda VA. 15/6 e 18/6, exercícios e técnicas de elaboração de peças que nós já vamos trabalhar durante todo o semestre, tá? Então eu tento encaixar aqui a falha que tiver aqui no recurso extraordinário ou recurso especial, nós vamos jogar nessa aula aqui, tá? Dia 26 e dia 25, apresentação do trabalho de segunda VA, que é o júri simulado do caso em que nós fomos trabalhar em sala. Tá? É um caso, eu não vou falar o que é, porque eu vou entregar a história. Eu quero que vocês quebrem a cabeça, eu já ia falando, ainda bem que eu controlei minha boca. Eu quero que vocês quebrem a cabeça para descobrir o que é isso. Tá? Nós iremos fazer então o júri simulado. Tá? Espera aí, voltou. Simulação do ambiente forense. Opa, vamos lá. Eu bati a mão aqui e saiu. Simulação do ambiente forense e papel do operador do direito. Né? O que você tem que fazer na prática? O que o advogado pode fazer? O que o promotor pode fazer? O que o juiz pode fazer? O que o assessor pode fazer, o estagiário pode fazer no ambiente forense. Aí no noturno tem essa aula, que aqui nós já vamos encerrar o matutino, provavelmente. Tá? A aula, aquela data ali deve estar irregular, deixa eu conferir qual que é a data aqui. Esse negócio de data bagunçou minha vida esse semestre. No noturno nós iremos trabalhar no dia 18 essa disciplina, tá? Porque eu creio que dia 2 não deve ter ninguém nessa faculdade aqui. Eu creio. Eu provavelmente estarei aqui, mas se vocês estiverem, beleza. Se não, fazer o quê? Então nós iremos também trabalhar, né, a simulação do ambiente forense, tá? No noturno do dia 18/6. Vamos agora para a avaliação. Isso aqui é só um exemplo, o plano de ensino mudou, a parte da avaliação agora subiu, vocês vão ver nas emendas. Essa parte introdutória aqui eu não vou ler, vamos descer, que realmente importa. A avaliação de primeira VA consiste em participação em audiências de instrução e julgamento. Isso aqui é o trabalho, tá? O trabalho que vocês terão. Participação em audiência de instrução e julgamento. E aqui eu quero parar rapidinho. Vocês já devem estar sabendo que mudou a forma de avaliar aqui na instituição. Tá? Antes era 100, você obtinha a sua nota e dividia. Quem tirava abaixo de 60, reprova. Quem não, estava aprovado. Agora, nós temos 100 pontos para os 2 semestres. 40 pontos na primeira VA e 60 pontos na segunda VA. Obviamente, a distribuição de pontos diminuiu.
tá? Não tem como eu dar 2 agora no trabalho, sendo que 2 já é metade dos trabalhos que eu tenho na primeira VA, além da prova. Então, deu uma diminuída na pontuação, mas está tudo certinho, eu fiz a soma e vai dar tudo certo, tá? Eu criei um caso do Eric, e nós irei passar para vocês lerem no momento que for adequado passar, quando eu retornar da minha licença médica. A audiência é baseada no caso que quer disponibilizar aos alunos em relação ao processo do acusado Eric Martin. Na audiência deve haver a participação de toda a turma, ou seja, não é grupo, não é só o grupinho que vai participar. Eu quero que todos participem, nem que eu separe dois grupos, 2 turmas para fazerem as audiências. Uma faz no primeiro horário e a outra faz no segundo horário, tá? Mas é necessário que todos participem. Eu quero que todos participem, tá? E ainda estou vendo como que eu vou fazer isso. Se é por sorteio, se é por grupo de vocês, porque a minha intenção a priori é fazer sorteio. Por que eu quero sorteio? Porque eu quero pegar aquele tímido que não tem prática em conversar, que não tem habilidade de oratória, e ele tem que perder esse medo. Sabe? Eu perdi o medo de falar em público durante a graduação. No primeiro semestre eu fui apresentar um trabalho, sabia tudo do trabalho, tudo, tinha feito tudo, estava tudo na cabeça. Mas na hora de apresentar, quem disse que saía alguma palavra? Uma turma de 70 pessoas. Saiu nada. Resultado, passei vergonha. Só não tirei 0, porque a professora percebeu que eu fiquei nervoso, conversei com ela, depois eu apresentei sozinho para ela. Aí deu certo. Mas nós temos que trabalhar isso durante o curso. E nós temos que nos desafiar a enfrentar esse medo que é falar em público. Você que vai formar no direito, você pode não saber nada do direito. Mas para mim falar em público você tem que saber. É obrigação. Tá aqui o fulano, ele é formado em direito. Dá uma palavra para nós aí. Não, tá aqui o fulano, ele é bom para falar. Ele é formado em direito e ele sabe falar. É sempre assim. Ele é advogado, ele sabe falar. Então, nós temos que perder o medo de falar em público. Tá? A minha intenção é forçar, entre aspas, todos a romper essa barreira de ter medo em falar em público. Tá? Senão não dá certo. Tem que aprender a tirar esse medo. Tá? É obrigatória a apresentação de testemunhas de acusação, de defesa, alegações finais e orais, tá? E outros pedidos da defesa, ou seja, revogação de preventiva e requerimentos diversos, né? Certo, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. No matutino, a audiência será realizada dia 27 de abril durante o período de aula, ou seja, das 7 da manhã até as 10h10. Tá? No noturno, a audiência será realizada dia 30 de abril durante também o período de aula, das 18h50 até as 21h50, eu acho que é, 22 horas. O trabalho, né, terá pontuação de 0 a 0,5. 0,1 pela sua participação, 0,2 pela atenção ao cargo proposto, seu bom exercício, e 0,2 pela atuação conjunta do grupo. Ou seja, primeiro item ali, a participação. Se você participar, você vai ter 0,1 garantido. Vamos supor que você vai ser testemunha. Se você desempenhar o papel testemunha correto, 0,2. Se você for bem no papel, 0,2. Se você for mediano, 0,1. Nós vamos avaliar isso durante a aula. Eu vou acompanhar, eu vou orientar e eu vou avaliar vocês. E criticar o que tiver que criticar e elogiar o que tiver que elogiar. 0,2. Atuação conjunta do grupo. O grupo da defesa, tá? O grupo da defesa é ter o grupo, né? Vamos colocar que são 5 pessoas: o advogado, o assistente do advogado e testemunhas.
Tá? Se esse grupo for um grupo que exercer bem a função, 0,2 para cada um do grupo. Tá? O discente que faltar a apresentação, automaticamente tem nota 0. Se você não vier no dia, é 0, exceto se por meio de atestado, né, ou por meio de motivo devidamente justificado. E aí eu irei elaborar um outro trabalho para você, valendo a mesma nota. Certo? Então, eu marquei, né, para depois da primeira VA, justamente para sobrar tempo suficiente para você se preparar para essa audiência, tá? Não queira achar que você chegando aqui de forma inexperiente você vai se dar bem. Você tem que preparar, você tem que reunir seu grupo, falar na frente do espelho, falar na frente da sua família, treinar. Você tem que exercitar para você chegar aqui e não passar vergonha. Outra pontuação de primeira VA são as peças processuais enviadas para elaboração em casa. Valerão também nota final de primeira VA. Tá? Essas peças processuais serão extraídas da prova da OAB segunda fase, direito penal. Mas tudo será relacionado ao caso, nós iremos propor que é do Eric. Tá? Eu vou pegar, por exemplo, uma peça que já foi cobrada na OAB, tá? Vou adequar ela para o caso, vou passar para vocês vão fazer em casa e vão me integrar. E agora vem a atenção, né? A nota das peças serão avaliadas conforme o padrão de resposta da própria FGV OAB. A OAB avalia este item, eu vou avaliar também. Ela avalia esse item, eu também irei avaliar este item. Tá? E é obrigatória a entrega do esqueleto da peça. Tá? A ausência do esqueleto acarretará em nota 0. Se você entregar só a peça, é 0. Só o esqueleto é 0. Tem que entregar os dois. O esqueleto e a peça. O esqueleto é a montagem da peça processual penal. Nós iremos trabalhar o esqueleto na nossa próxima aula. Tá? Serão cobradas 4 peças processuais, mas 4 durante o semestre. Tá? 2 na primeira VA e 2 na segunda VA. Nós iremos trabalhar primeiramente um pedido de revogação de prisão preventiva e resposta à acusação. Tá? Primeiro, revogação de prisão preventiva e segundo, resposta à acusação. As notas das peças variarão de 0 a 1 ponto, tá? E no máximo 0,5 para cada, ou seja, 0,50, né, para revogação e para resposta à acusação. As datas das entregas serão definidas ao longo do próprio semestre, porque não tem como eu marcar uma data sem ver o ritmo da turma. Eu tenho que ver como vocês estarão reagindo à disciplina para marcar a data da entrega. Tá? Sobre aquelas datas das aulas do plano de ensino, eu tenho que afirmar para vocês que é só uma espécie de controle para saber o andamento da turma, para os alunos saberem qual disciplina pode ser dada naquele dia, mas não quer dizer que vai ter que ser dada aquela disciplina naquele dia. Porque se eu verificar que a turma ela precisa de maior atenção em determinado tema, eu vou parar esse negócio de data e vou focar no que for necessário. Tá? Eu prefiro essa disciplina, mas o que eu der, eu tenho que dar a disciplina que for ministrar, eu tenho que ministrar da maneira que vocês vão entender. Senão, não adianta você estar me pagando para isso, né? Fazer minha boca eu não dou conta, não. Então, as datas serão serão definidas ao longo do semestre, avaliando, né, a reação de vocês. Outro ponto a ser avaliado é a entrega dos relatórios de audiências supervisionadas, tá? Da professora Thaís Monique. Os relatórios devem ser entregues no máximo 7 dias após a audiência, conforme o regulamento do NPJ. Serão audiências a serem realizadas, né? Nota 0,25 para cada relatório entregue, limitado a 2 relatórios, ou seja, 0,50. Vamos lá. A partir desse semestre, as coisas vão complicando mais. Vocês vão ter que
participar de audiências no fórum. Vai ter que ir lá assistir alguma audiência de custódia, audiência de composição dos danos civis no juizado criminal, audiência de transação penal no juizado criminal, suspensão condicional tanto no juizado quanto no rito comum ordinário, tá? Juizado não, perdão, no rito sumário, porque a pena mínima é de 1, tá? Ou no rito ordinário. E instrução de julgamento, júri, tá? Essas audiências, elas serão supervisionadas pela professora Thaís, ela que vai coordenar o NPJ, tá? Então, ela vai acompanhar vocês no fórum, nessas audiências. Eu não vou fazer esse papel é da professora Thaís. Vai ter o NPJ, ele vai funcionar em função disso, tá? Eu coloquei a data de máximo 7 dias, mas a professora Thaís me encaminhou o regulamento, só que eu não consegui ver ele a tempo. Se no regulamento tem uma data a mais, vamos seguir o regulamento. Se não tem data, é 7 dias após a audiência. Ou seja, a audiência, nossa aula no matutino é segunda-feira. Se assistiu a aula, a audiência na terça, traga na próxima segunda. Eu quis mencionar que é uma semana após a audiência, na semana da aula seguinte da audiência. Ela tem que me trazer esse relatório para a avaliação. Você vai lá no fórum, assiste a audiência, pega a ata da audiência, tá? E aí o regulamento vai falar quais os requisitos dessa ata, se tem que constar seu nome ou não, se o juiz tem que assinar no seu requerimento, no seu relatório ou não, que há alguns casos que exige, tá? E aí você vai trazer este relatório e eu vou avaliar como nota de VA, tá? Prova escrita, para o matutino vai realizar dia 30 de março, para o noturno dia 2 de abril, mas a prova vai ser a mesma, tá? Tanto a prova quanto a pontuação. Redação de uma peça prática do exame de ordem, tá? A avaliação vai ser conforme os critérios da própria FGV OAB. Ou seja, nós iremos montar uma peça e, obviamente, nós já iremos ter trabalhado essa peça em sala. Não vou passar uma peça que vocês nunca trabalharam. Nós iremos trabalhar essa peça em sala e eu vou cobrar essa peça na prova. Vou pegar um exame da ordem, tá? Aí eu não vou aplicar o nosso caso, eu vou pegar o caso do exame lá da OAB. Se ele estiver muito complicado, eu adequo a nossa realidade. Se não, eu mantenho do jeito que está. Aí o que tiver que não precisar de ser valorado, eu não vou valorar, porque há casos lá que é necessário devido ao conhecimento, né? A OAB exige bastante do acadêmico. Então, não que eu esteja sendo muito maleável, mas é necessário cobrar todos os itens do exame de ordem para vocês agora. Eu só quero saber se vocês estão dando conta de elaborar a peça, tá? Isso aqui, gente, não está escrito, mas é manuscrito, tá? Manuscrito, ou seja, vocês vão fazer a peça à mão, conforme, do mesmo jeito da OAB. Na OAB você não tem computador para ficar digitando, é na mão, tá? Toda a peça na mão, em sala, durante o período da prova, tá? Nós iremos montar a peça durante as aulas, tirarei as dúvidas que forem necessárias, mas no dia da prova, a sua peça vai ser escrita à mão. Obviamente com consulta, tá? Não é sem consulta, não se desespere. A prova é com consulta ao vadimécum, a lei seca. Se você não tem o vadimécum, já compre seu vadimécum, tá? Vadimécum é um conjunto de leis. Ou você imprime, né, essas leis, ou você acha um outro vadimécum. Eu estou tentando fazer alguma parceria com 2 senadores, para ver se eu consigo a doação de vadimécum para vocês. É o Luiz do Carmo e o Vanderlan. Mas eu estou com medo dos vadimécums serem desatualizados.
de serem de 2019-2. Ou seja, eles foram impressos em agosto. Se forem impressos em agosto, eles não pegaram o quê? O pacote anticrime e nem a lei de abuso de autoridade, que foram mudanças muito importantes no processo penal nesse ano de 2019. Tá? Se você for olhar o Vadimeco, ele for 2019-2, esquece, não compra, é fria, compra 2020, é caro, mas é investimento. Tá? Você vai usar o Vadimeco para qualquer disciplina da faculdade, empresarial, civil, qualquer disciplina, você vai usar o Vadimeco. E, obviamente, direito penal. Tá? A sua prova vai ser de consulta exclusivamente ao Vadimeco. Eu estarei olhando o Vadimeco antes da prova, tá? E aí eu vou permitir a prova de consulta, desde que seja não, ela vai ser manuscrita e de consulta ao Vadimeco conforme o exame da OAB. Tá? O exame da OAB também é dessa forma, tá? É de consulta, mas ela é toda à mão. Mas fiquem tranquilos, se vocês estudarem, focarem na disciplina, não tem por que temer não, tá? Vamos lá. Para o noturno, dia 2 de abril, a mesma coisa, tá? Prova manuscrita de consulta ao Vadimeco, tá? A avaliação, vocês sabem, já é individual. Não tem prova em dupla comigo, é individual. Qualquer tentativa de fraude é 0, tá? Qualquer tentativa de fraude é 0. Ou seja, se o Vadimeco tem uma colinha, rodou, 0. Vamos lá, segunda VA. Participação em júri simulado, tá? É o nosso caso do Eric, tá? Eu vou passar para vocês depois. Nós iremos fazer um júri simulado desse caso, tá? Na simulação deve haver participação de toda a turma, onde haverá a divisão da turma em grupos, para que esses grupos participem, né, e tenham suas funções. É obrigatória a apresentação dos jurados. Eu quero 7 jurados, testemunhas da acusação e da defesa, aí vocês vão limitar a quantidade, tá? Seguindo o processo penal, obviamente. Debates orais, votação e prolação da sentença. Debates orais é o momento em que o promotor e o advogado de defesa vai defender o seu interesse. O promotor defende o interesse social da sociedade e o advogado do réu, certo? Então, para a segunda VA, nós iremos fazer o júri simulado, tá? A simulação vai ocorrer dia 22 de junho para o matutino, durante o período de aula, e dia 25 de junho para o noturno, tá? Eu estava querendo fazer esse júri lá no auditório. Eu ainda vou ver no mini auditório, numa sala maior, que é necessário, né, uma estrutura maior. Mas como eu vou dividir em turmas, né? Uma turma fica de fora, depois a outra entra, justamente para não pegar a tese da outra, né? Justamente para não colar a fala de nenhuma das turmas, tá? Dia 22 e dia 25, a avaliação será máxima de 1 ponto, tá? 0,2 para participação, 0,4 atenção ao cargo proposto e 0,4 para atuação em conjunta. Quem faltar é 0, tá? Faltou na apresentação sem uma justificativa plausível, saúde ou trabalho é 0. E aí eu irei passar para vocês, quem faltar, um trabalho complementar, tá? As peças também serão enviadas, como eu já falei, obrigatória a entrega do esqueleto, tá? Sem o esqueleto ou sem a peça é 0. E nós iremos cobrar 2 peças, apelação criminal e revisão criminal. Apelação e revisão criminal, tá? Essas daqui serão as peças cobradas
na segunda VA. As peças valerão de 0 a 0,5, ou seja, no máximo 0,25 para cada peça, tá? As datas também serão definidas de acordo com o cronograma de aula. C. Entrega dos relatórios de audiência previsionadas. Da mesma forma pela professora Thaís, uma semana após a audiência, eu quero os relatórios em mão. 25 por cada relatório entregue, limitados a 2 relatórios, ou seja, 0,50. Prova escrita, né? Dia 8 de junho para o matutino e dia 4 isso, é isso mesmo. Dia 8 para o matutino e dia 4 para o noturno. O noturno vai fazer prova primeiro que o matutino. Inédito, nunca tinha visto antes. Nunca na história desse país. De 0 a 2,25, tá? A nota da prova, e eu elaborei, não vai ter questão, mas vai ser a redação da peça prática da OAB da mesma forma, manuscrita e em consulta ao vadimeco. Manuscrita e em consulta ao vadimeco. Obviamente, eu não vou falar qual a peça processual. E, neste caso, né, tem que salientar, porque tanto a primeira VA quanto a segunda VA, na segunda eu posso aplicar peças da primeira e vice-versa, ou da segunda. Nós trabalhamos a resposta à acusação na primeira VA, eu não vou cobrar ela na segunda, mas eu posso cobrar revogação preventiva, que não foi cobrado na avaliação da primeira VA. Mas eu posso cobrar na segunda, se eu entender pertinente, se eu verificar que é necessário. Tá? Mas, em regra, eu vou cobrar aqui na segunda VA as peças de segunda VA. Tá? Mas, como nossa disciplina é uma disciplina em conjunto, ao todo, né, não é só matéria separada, é uma matéria que se interliga, eu posso, então, cobrar peça da primeira na segunda VA. Por isso que é importante que você esteja atento às nossas aulas e ainda mais ao esqueleto da peça processual penal. Sem a peça, você não consegue nada. Ainda mais porque a nossa prova ela é manuscrita. Simulado, né? Bom e velho simulado, de 0 a 1,5. Nota, 10 pontos de atividade, primeira atividade, a segunda atividade e mais 20 pontos da prova, 40 pontos na primeira VA. Na segunda VA, 10 pontos do trabalho, 10 pontos do segundo trabalho, 15 do simulado e 25 da prova, 60 pontos, total 100. 60 acima, tá, 60 ou acima, aprovado. 60 ou abaixo, reprovado. Tá? Igual ou acima de 60, reprovado ou reprovado. Tá? Nossa metodologia, aulas positivas, participativas com seminários, debates, com propósito de estimular a participação efetiva dos discentes, uma vez que a avaliação de aprendizagem será considerada a presença e a participação efetiva dos alunos no exercício e nos debates. Esses debates são as audiências, tá? E a aula em todo vai ser um debate, tá? Haverão trabalhos participativos e complementos das notas primeira e segunda VA. Os trabalhos serão semanais ou quinzenais, conforme a atuação em sala, né? Conforme a disciplina for ministrada, nós iremos então trabalhar, eu irei passar para vocês fazerem esses trabalhos em casa. Tá? Em cada aula haverá a exposição de uma peça processual. O aluno, ao entregar essa atividade, deve trazer a peça processual e o seu esqueleto da peça. Tá? A correção das peças serão feitas conforme a banca FGV/OAB, certo? Eu irei avaliar conforme a OAB. Bibliografia básica, nosso velho e querido Marcão pode ajudar muito vocês. Tá? E aqui ele pode ajudar na parte da teoria da peça processual penal. Na parte teórica, tá? O resto aqui não tem mais nada de... Vocês já sabem isso aqui, compromisso. Então vamos
passar adiante. Eu vou pegar outra disciplina aqui. Vamos lá, então, dispensa a apresentação. Do matutino, eu só retorno com vocês em março, tá? Eu já mostrei que dia 24 é feriado de carnaval, eu não estarei aqui, nem vocês, tá? Então, eu só volto dia 2/3, no presencial, e no noturno, dia 27/2. Durante esse período, nós iremos gravar. Eu agradeço que o Odorico está me ajudando muito nessa parte das videoaulas, tá? Então, o plano de ensino já foi apresentado, tá? Eu já apresentei aqui um plano padrão contendo datas, né, e dados das duas turmas. Cada turma vai receber o seu plano de ensino individualizado. Vocês já sabem, né, e não vou mudar a metodologia, dúvidas é por e-mail. Você está lá redigindo sua peça na sua casa, está com alguma dúvida, você vai me encaminhar um e-mail, tá? Não, WhatsApp não tem. Eu até tentei criar um grupo no Telegram, mas eu acho que alguns alunos não vão ter o Telegram, não vão instalar, então eu acho melhor não ter esse grupo. Mas vamos ver nas taxas. Se a turma toda baixa esse Telegram, eu acho ele melhor que o WhatsApp para ter grupo. Eu creio que ele tenha mais recursos. Eu vou escrever o nome dele aqui. Eu acho ele melhor que o WhatsApp. O melhor é que não tem limites. Telegram, tá? Eu acho ele melhor que o WhatsApp. O WhatsApp tem limite, tem um monte de coisinha. Telegram é melhor, tá? Ninguém vai hackear, pode ficar tranquilo. Então, por e-mail, qualquer contato comigo é por e-mail, tá? Vamos iniciar a disciplina. Mas antes de iniciar, eu vou mostrar, meu computador está com problema na internet, eu não estou conseguindo abrir alguns links de internet que eu queria abrir. Mas o primeiro que eu queria comentar com vocês, a primeira coisa é que estão abertas as inscrições para estágio no Tribunal de Justiça. Você vai acessar o site do Centro Integrado Estudante e Empresa, CIE, e lá vai ter o link do TJGO. Tem vagas de direito para Uruaçu, Campo Norte e Niquelândia, tá? Para Mara Rosa não tem, só tem administração e contábeis. Mas Niquelândia são 6 vagas e cadastro de reserva. Campo Norte são 2 e reserva. Uruaçu são 4 e cadastro de reserva, tá? É interessante. O estágio, eu sempre falei disso, eu sou muito fã do estágio, tá? No estágio eu aprendi bastante, então recomendo. Se você pode, se a sua condição financeira permite você parar um pouco do seu trabalho, dedicar ao estágio, dedica. Porque você vai viver do direito. Você quer continuar sendo vendedor, ou você quer continuar atuando onde você está. Em regra, se você faz um curso, você quer trabalhar com aquele curso. Durante minha graduação, eu trabalhei de vendedor, até em padaria eu trabalhei, para pagar a faculdade. Mas eu sabia que eu não queria aquilo para mim, eu queria viver do direito. Quando me chamaram para o TJ, eu estava ganhando R$ 1.200. Isso em 2011. Me chamaram. No TJ, eu ia ganhar R$ 700. E eu não estava preparado, eu não sabia que ia ser chamado. Eu fiz a prova e falaram para esquecer, que era só cadastro de reserva naquela época. E eles me ligaram do nada, numa sexta-feira, 5 da tarde. Eduardo, tem uma vaga aqui para você, você foi contemplado, você quer? Não pensei 2 vezes, falei, pode fechar que é minha, segunda-feira eu estou aí. Já liguei para o meu chefe, falei, estou pedindo demissão, estou saindo, não quero mais não, vou seguir minha carreira. Vocês se virem para encontrar outra pessoa, porque eu não quero isso na minha vida, eu quero viver do direito. E hoje eu atuo na área, né? Sou assistente de juiz, sou advogado também. Agora eu vou mostrar minha OAB para vocês aqui. Acho que alguns nem acreditam que eu nunca mostrei, que eu não atuo, mas eu tenho sim OAB. Então, se você quer
viver do direito, chega uma hora que você vai ter que abrir mão, tá? Vai ter que sacrificar para ganhar lá na frente. Porque se você tem um estágio, você vai ter o quê? Experiência. A experiência hoje conta pra caramba. Em qualquer critério, em qualquer área, no direito também não é diferente, tá? Se você estagia, pega uma vaga dessas e vai para um gabinete, vai trabalhar em gabinete de juiz, tá pegando aqui, Rodrigo? Tá, né? Então, vamos lá. Trabalha no gabinete. Você fica nesse gabinete 1 ano. O estágio é 2 anos. Aí depois você vai para a escrivania. Mais 1 ano. Você tem que 2 anos de experiência. 1 ano só em gabinete de juiz. Quando você sair do estágio, ou formar, colar grau, estar desempregado, frequentemente tem seleções de assistente de juiz. Tá? Que é o cargo que eu exerço. Cargo de assistente de juiz. É um cargo comissionado, de livre exoneração. A remuneração hoje inicial está na média de R$ 4.200. Tá? Nada mal para quem está saindo da faculdade agora. Nada mal não, excelente. Tem advogado brigando com o outro para ganhar R$ 1.800. Isso eu conheço. R$ 4.200, não trabalha final de semana, 30 dias de férias, 20 dias de recesso. Se você fizer uma pós, você pega mais 10%. Se você fizer curso de aprimoramento, você pega também mais 10%. Bacharel em Direito, pega mais 25% de implemento. Então, incentivo tem demais. Eu sempre recomendo o estágio, não me arrependi nem um pouquinho de não ter estagiado. Tem um cara aí que eu gosto bastante dele, ele é um advogado criminalista, é o Evni Stallone, tá? Tem muito conteúdo online, é bacana, mas ele critica o estágio. Você tem que... E essa parte eu sou totalmente contra, porque isso é muito individual. Ele se arrepende de ter estagiado e para ele tinha que ter dedicado para estudar para concurso. Beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. Se o seu foco é concurso, não estagie. Você pode ficar sem estagiar, tranquilo. Mas seria muito melhor, você passaria menos vergonha, sendo um servidor com experiência. E estágio, gente, são 5 horas por dia. 5 horas por dia, 4 horas, não ocupa tempo nenhum. Você entra 8 da manhã, sai 1 da tarde, você entra estudar de noite. Ou então você entra à tarde, entra 1 hora, não sei, é 1 hora e sai 6, né? Entra 1 hora e sai 6. É tranquilo, tranquilo. Tá? Estágio é muito bom, faça seu cadastro, não perca oportunidade. Eu quero ver essas 2 vagas aqui, ó, de Campo Norte, quero ver o povo da fazenda lá. Quem for chamado, eu vou pedir para trabalhar do meu lado, trabalhar comigo, no gabinete. Eu estou precisando, tá? Nós estamos precisando de estagiário. Mas vamos lá. Eu já falei aqui do Vadimeco. É importante que você adquira o seu Vadimeco, tá? Sem o Vadimeco não tem como você seguir sua aula, não tem como você fazer sua prova. Você só vai fazer prova com material seco, não é caderno, tá? Ou é lei impressa do Planalto, do site do Planalto. Você pode imprimir também, está tudo gratuito lá. Ou você vai comprar um vadimeco, né? Algum livro do direito, especializado em direito, né? E nossa área, né? Direito penal, tá? Então, é necessário estar, então, atualizado, tá? Primeira coisa que eu peço de você é comprometimento, né? Seriedade, tá? Hoje, muitos advogados pegam modelos na internet, tem vários, tá? Eu só pegava quando não tinha como, eu não tinha norte nenhum para fazer aquele negócio. Aí eu ia lá, olhava e dava uma lida e fazia a minha própria petição. Do endereçamento até o nestes termos pede de deferimento. De ponta a ponta eu redigia todas as peças. Por isso que eu tinha poucos processos, porque eu preferi fazer poucos
e lograr êxito do que abraçar o mundo com um braço que eu não tenho e dar errado, né? Então, quem vive de modelo é desfile de moda, tá? Não fique com modelo. Faça suas próprias peças. Quem vive na mesmice nunca chega a lugar nenhum. Seja diferente, seja efetivo. Tá? A minha OAB é essa daqui, 44228, lá de Minas Sul, Eduardo Henrique Beira Silva. Estou atualmente licenciado. Tá? E em breve você vai estar aqui no CNA. Tá? Um dado muito alarmante, em 2017, nós estamos em 2020, existiu em Goiás 36 mil advogados. Prontinho? Vamos lá então. Vamos retomar. Eu estava falando que somente em Goiás, no ano de 2017, tá? Nós temos, já passou aí quase 3 anos da data dessa pesquisa, não sei a data exata, mas em 2017 havia 36 mil advogados só em Goiás, só no estado de Goiás. Tá? Hoje eu acho que isso passa os 40 mil tranquilo. É claro que isso aqui conta os ativos, né? Tem os inativos, aqueles que já faleceram, que já cancelaram. O número hoje da OAB, a minha era 44. Hoje, se eu não me engano, está em 57 mil. A minha era 44 mil. Então, meu registro já está até antigo, já tem 10 mil a mais na minha frente aí. Em regra, né? É um número alarmante, mas eu pesquisei digitando essa expressão, compromisso, porque às vezes é compromisso ou compromissados, tá? Veja a lista dos compromissados no mês de dezembro de 2019, ou veja a lista dos aptos ao compromisso. Então, coloque compromisso sem finalizar, porque aí você vai encontrar lá as notícias referentes aos compromissos. Só em dezembro de 2019, tá? Goiânia, só em Goiânia, porque Anápolis também tem, só em Goiânia, 120 advogados compromissaram e pegaram a sua OAB. Vamos lá, rapidinho. Vamos colocar aqui 100 por mês. Em Goiás, por 12 meses, 1.200 advogados por ano em Goiás, novos advogados. Isso sendo bem generoso nessa contagem. Esse número para mim é muito maior. Isso sem falar então, Anápolis, né? Anápolis também vocês conseguem também compromissar, tá? Então, pessoal, o mercado ele não é brinquedo, sabe? Nós entramos no direito achando que é a saída da nossa vida e se você estudar, se você esforçar, se você for um bom estudante, souber usar o seu tempo aqui dentro da graduação, você vai se destacar no mercado. É compreensível que alguns alunos trabalham, têm família, têm uma rotina muito pesada, trabalham cedo à noite, chegam, mal dá tempo de ir em casa, já tem que vir direto, já jantam aqui na faculdade, chegam em casa tarde da noite. Essa também era a minha rotina, tá? Era pesada, mas eu consegui vencer, você também vai conseguir. Só basta ter dedicação, só basta você acreditar em você, largar de preguiça, ela que leva para baixo e não tem como, preguiça é um trem que bate na porta meio quem trabalha muito, tá? É bem, eu hoje ainda não sou nada, tá? Eu sou o quê? Um professor de uma boa faculdade, graças a Deus, advogado licenciado e ocupante de um cargo comissionado, tá? Ainda não sou nada ainda, não cheguei onde eu queria estar, mas já sou bem feliz, graças a Deus. Então, mas só depende de você, sabe? Eu advoguei 1 ano e meio, na verdade 2 anos, 1 ano e meio só no crime. Não consegui seguir na advocacia, porque a advocacia naquela época não estava rentável para mim. Eu não estava conseguindo manter a minha vida da advocacia. Porque quando eu advoguei autônomo, não trabalhava para ninguém. Eu mesmo tinha meus processos. Eu não era subordinado a ninguém. Depois de 1 ano, eu fiz uma parceria com um advogado só para ratear despesas. Eu só tinha os meus honorários, mas eu não era subordinado a ele. Ninguém mandava em ninguém. Eu prestava uma ajuda
ele me prestava uma outra ajuda e a gente se dava bem, mas eu não era subordinado, por isso que eu não conseguia sobreviver no mercado. Se você fosse ser empregado hoje no escritório de advocacia, o salário é baixo, eu não quis arriscar, eu não quis me submeter a esse mercado, né? Eu quis tentar arriscar com a cara e a coragem. Foi 2 anos bem sofridos, mas bem interessantes. Eu gosto muito de advogar, eu gosto bastante de advogar. Fiz júri, audiências, várias audiências, tudo que tinha de audiência, mexi com ladrão de galinha até ladrão de banco. Mas eu gostei, só não estava dando conta de viver. Mas o mercado, pessoal, não está fácil, tá? Não acha que você vai sair daqui, já vai sair ganhando 10 mil no outro dia. Eu tinha um professor na graduação, o nome dele é Arsênio Pires da Silveira. Ele é conselheiro da OAB hoje, é advogado. E ele falava para todo mundo na sala, nós ríamos dele, nós achávamos que era brincadeira. Ele, sabe, ele pegou nossa turma bem no começo, até no final. Era processo civil, um excelente professor de processo civil. Nós finalizamos em dezembro de 2013. Foi a nossa finalização. Nós colamos grau só em 2014, mas nós finalizamos o curso em dezembro de 2013. Ele falava que em dezembro de 2013, a turma toda estava desempregada. E realmente era uma afirmação positiva. Aqueles que conseguiram, alguns conseguiram advogar, conseguiram passar num concurso, não era concurso de polícia militar, soldado, não que seja ruim, hoje é muito vantajoso. Mas muitos tiveram que retornar para suas profissões antigas, tá? Garçom, vendedor, empresário, dono de comércio, tiveram que retornar para suas profissões antigas, porque não conseguiram destaque no mercado de trabalho devido à alta concorrência, tá? Bom, e independentemente se você não quer advogar, você pode odiar a advocacia, você pode nunca querer advogar na sua vida. Sempre tem um aluno ou outro que tem isso, você não quer advogar em momento algum na vida. Eu quero advogar quando me aposentar, mas tem aluno que não quer. Mesmo que você não queira advogar, preste o exame de ordem, é interessante, faça a prova da OAB, até porque é uma etapa a ser vencida e não tem concorrência, a concorrência é você mesmo, tá? É você, na primeira fase, 50% da prova, você acerta, vai para a segunda fase. Na segunda fase, é 60% da prova. Se você acerta, você é advogado, você está aprovado, tá? Se você não acerta, infelizmente, você está reprovado. No último exame de ordem que teve, eu não me recordo o número dele, mas foi índice de reprovação. 80% de reprovação. De 10, 8 reprovaram. Para você ver que o negócio também não está fácil. E olha que não tem concorrência, você não concorre com ninguém, é só com você mesmo. Num concurso, você vai ter que concorrer com um monte de gente, também está estudando, igual você. Aqui não, é só você. E mesmo assim, a taxa de reprovabilidade é muito alta. Tá? Além disso, o nome da sua instituição, ele só é reconhecido pela quantidade de aprovados no exame da OAB. Tá? Se você, por mais que você não esteja nem para a faculdade, é importante que você zere pelo nome da sua instituição, porque se você... minha faculdade não é conhecida, eu não gosto dela, minha cidade é cara, eu odeio o povo daqui, eu não gosto de nada, odeio todo mundo. Você pode odiar, mas é uma marca que você vai levar para o resto da vida. Se você cai, machuca o rosto, é uma cicatriz. A faculdade é sua cicatriz para o resto da vida. Então é melhor ter uma cicatriz boa que uma cicatriz ruim. O seu diploma vai estar lá, a faculdade serve da mesma. Não tem como, tá? Vamos estudar, exame de ordem. Pô, fala que é um trem de 7 cabeças, não é nessas coisas. Tá? Cada um tem seu método de estudo, eu consegui passar na primeira fase resolvendo questões. Na segunda fase eu comprei um curso, me preparatório só para a segunda fase, e eu me dei bem. Mas eu fiz
direito civil. Fiz penal, não, na época eu não gostava de penal, odiava penal. Odiava penal, eu gostava de estudar direito penal, mas fazer prova do OAB eu não gostava. Porque eu tinha em mente esse negócio de defender bandido não era para mim. E onde eu estou hoje? Você vê como que é a vida, né? Vamos ver aqui uma tabela nacional dos advogados de 2017. Em São Paulo, né, homens e mulheres, né? São Paulo, 293 mil advogados em 2017. Só no estado de São Paulo. Goiás 36 mil. O estado que tem menos advogados é Roraima, né? 1.700 advogados. Total de advogados no Brasil em 2020, de setembro de 2017. 1.049.900 advogados. 1.049.900 advogados. Tá? 1 milhão de advogados no Brasil. Mas, até chegar lá, a partir do 7º período, vocês podem requerer a carteirinha de estagiário da OAB. Existe uma carteirinha própria para o estagiário, é uma carteirinha azul, tá? E ela sempre vai vir com o número E na frente. Ou seja, seu número é de estagiário. A minha, eu não me recordo o número mais, faz muito tempo. Mas eu recomendo também você ter, por mais que você queira estagiar, se um dia você precisar dela, e ela tem validade de 2 anos, independentemente de você estar na faculdade ou não. Se você faz o requerimento dela no último ano da faculdade, ela ainda vale por mais 1 ano. A validade dela é por 2 anos, não é até finalizar o curso. Então, se você pede ela nos últimos períodos do curso, você vai ficar com ela até você pegar a definitiva. E ela garante alguns direitos, né, ao estagiário. Eu ia falar deles agora. Mas, infelizmente, por uma questão de centralização, né, vocês reúnam a documentação. Eu vou mandar para vocês depois. Eu queria abrir o site da OAB, mas o meu computador não está com internet suficiente. E está com problema no Wi-Fi dele. Eu vou passar a documentação para vocês depois. Vocês vão reunir essa documentação, vão entregar aqui na OAB de Uruaçu, vão pagar a taxa, que é uma anuidade, é 200 e pouco por ano, tá? Então é muito barato. E vou remeter essa documentação para Goiânia e vocês vão ser chamados ao compromisso de estágio, né? É fazer um juramento lá, com a mãozinha para frente, assinar um papelzinho e pegar essa OAB. Esse compromisso, ou ele é feito em Anápolis, ou ele é feito em Goiânia, tá? Então, só tem essas 2 possibilidades. Recomendação: quem tiver interesse, reúna, mande documentação em conjunto, tá? E aí você, no momento do compromisso, vai todo mundo numa caravana, divide carro, ou aluga uma van, aluga um micro-ônibus, e vai todo mundo prestar o seu compromisso e retorna. Para evitar de... Porque, gente, não precisa de família, não precisa da família e pegar a carteirinha de estagiário da OAB. Pelo amor de Deus, não é necessidade da sua família ir lá. Você vai estar pegando carteirinha de estagiário, ela vence, daqui 2 anos não vale nada. É um papel que você tem que jogar fora. Tá? É um papel não, é um plástico, é um cartão de crédito praticamente, tem um chipzinho. Mas... pelo amor de Deus, não precisa de família e pegar a carteira de estagiário de OAB, não. Quando for advogado, beleza, aí sim, é uma solenidade, você é advogado. Tá? Você tem uma profissão agora, você não é bacharel mais não. Você tem uma profissão, tá? Ao invés de ser bel, que é bacharel, você é doutor. Passa a ser identificado por essa nomenclatura, né? Embora eu não gostava de ser chamado assim. Mas por respeito, né, e urbanidade, é bom você sempre conversar com o seu colega de forma respeitosa. De toda forma, né, eu liguei lá na OAB, mas eu liguei para obter essa informação. Vocês podem entregar a documentação aqui, mas o compromisso e a retirada é só em Goiânia ou Anápolis, tá? Não tem como fazer essa unidade aqui, nem em séries, só nessas 2 cidades. Então, a recomendação que eu faço é reúna a documentação em conjunto,
tanto noturno quanto matutino, façam uma união entre vocês, que é interessante, né, vocês se unirem e irem em conjunto pegar essa OAB, tá, essa carteirinha estagiária. Ela é muito boa, eu tive e recomendo. É uma amostra do que é ser advogado. Vamos lá. Carteira de estagiário te dá alguns direitos, como retirar e devolver autos em cartório. Agora, né, acabou bastante isso, os processos estão digitais. Apenas os processos criminais, as ações penais, tá, são físicas, são em papel. As execuções penais são digitalizadas, também tem um sistema próprio, tá, que é o CU. O CU é o Sistema de Execução Penal Nacional, tá? Todas as execuções penais do Brasil estão aqui. Você quer saber se fulano tem uma ação penal, uma execução penal? É só jogar o nome dele no CU, você vai achar, tranquilamente. E aqui em Goiás, na Justiça Estadual, tem o PJD, tá? Processo Judicial Digital, PJD, era o antigo ProJude, só que aí, com o nome bonitinho, colocaram PJD. Na Justiça Federal existe o PJE, Processo Judicial Eletrônico, tá? Eu nunca mexi nesse PJE. Quando eu formei, ele estava em vigência, mas logo voltaram, quando eu peguei minha OAB, tá? 2015, o PJE estava em vigência, mas logo voltou o ProJude, então eu nem habilitei no PJE, não sei nem como é que mexe. Mas é um sistema de processos cíveis. Tá? Esse aqui é em Goiás, esse aqui é federal. Também, se eu não me engano, trabalhista. Até você sabe que trabalhista e motor de avião para mim é a mesma coisa, eu não entendo nada. Então vamos lá, retirada dos autos, você pode retirar uma ação penal. É claro que não é só chegar lá e falar, eu sou estagiário, está aqui, minha carteirinha, me dá esse processo aí. Não, você tem que ter uma autorização de um advogado. Tá? Você tem que estar sempre assistido por um advogado. O advogado, o réu, né, no caso da ação penal, tem que dar poder para ele retirar, tem que dar poder para ele atuar no processo, e ele vai te dar uma autorização para a retirada da carga daquele processo. Tá? Recolher junto ao escrivão e chefe de secretaria, certidões de peças e autos do processo em curso ou terminado. Você quer uma certidão narrativa do processo? O que aconteceu durante todo o processo? Você pode ir lá e pedir como estagiário. Obviamente, sempre autorizado pelo advogado. Porque tudo que o estagiário faz, em regra, ele sempre leva a culpa, mas essa culpa também cai no advogado. Tá? Não tem como o advogado alegar que eu culpo do estagiário. Porque o estagiário é assistido por ele. Tá? Então não tem como ele alegar isso. Assinar como estagiário conjuntamente com o advogado petições de junta de documentos. Até petição inicial. Tá? Você vai estar lá elaborando a petição inicial. O advogado ele vai te orientar a fazer a petição, uma ação, uma resposta à acusação. Aí, fez resposta, acusação, endereçamento, qualificação, fundamentação dos fatos, depois dos pedidos. Aí, no final, Uruaçu, vem aqui o nome do advogado e fulano estagiário, OAB. Você pode vir e assinar. Tá? Você pode assinar. Aparentemente, não é grande coisa, mas é interessante. Porque você vai se envolvendo na mecânica forense, tá? Na dinâmica forense, no ambiente do fórum, no ambiente judicial, você já vai estar sendo conhecido. Tá? Você vai frequentar fórum. O advogado ele vai mais no fórum, vai mandar só você. Vai lá pegar processo, vai lá fazer isso, vai lá peticionar isso aqui. Ele não vai lá mais, não. Vai lá só pegar o alvará. E ainda assim, ele pode mandar você pegar o alvará, e aí,
Você vai entregar, ele vai lá no banco e saca. Você não pode sacar o alvará. Então você pode assinar a peça, você vai colocar seu nome lá e assinar. Isso, eu amava fazer isso, me achava, chegar e assinar. Assinava a petição lá, menino magrelo, não tinha nada na vida, mas tinha uma AB estagiário e me deixava feliz. Verificar andamentos de processo, né, acompanhamentos perante o tribunal e ser preposto em audiência, né? Você pode ir lá e verificar o andamento, pedir andamento, né? Um processo, ele está parado, ou ele não foi, você fez, o advogado titular fez algum pedido, e eles não mandaram o processo concluso é para o juiz, para a conclusão do juízo. Tá? Eles não mandaram o processo concluso, ele está parado. O que você vai fazer? Você, estagiário, vai lá e pede o andamento. Por favor, o processo está parado, queria que se vocês pudessem mandar ele concluso para análise, esse pedido estava aqui, por favor. Pronto, tranquilo. Chega sempre com urbanidade, educação, nunca é demais, tá? Então você pode verificar o andamento e pedir também um andamento processual. Pode realizar a cópia, ser preposto em audiência também. Audiência de conciliação no juizado ou na vara civil. Você vai ser o preposto. O representante de alguma empresa. Alguma empresa vai contratar o advogado como advogado e você como preposto. Você vai ser o preposto daquela empresa. Preposto é representante. Realizar cópias, protocolos e consultas de outras diligências. Elaborar peças, acho que eu já falei. Retirar alvará e emitir guia de certidões. Tá? Então, tinha que ter colocado aqui, procure se informar, mas vocês têm que entrar lá no site da OAB, eu estou sem internet, senão eu entraria aqui para mostrar para vocês, vai pegar a documentação, tem que pagar uma taxa, entrega a documentação aqui na subseção de Uruaçu, espera o dia do compromisso, tá? E aí no dia vocês têm que ir lá em Anápolis ou Goiânia e retirar a OAB de estagiário. Faça um esforço. Se pode dizer que você não tem interesse, faça, é interessante. Você não sabe o dia de amanhã, tá? É importante fazer a OAB estagiário. Pessoal, nós até agora, até o 6º período, vocês só viram teoria. Processo penal teórico, direito penal teórico, civil teórico, processo civil teórico, até direito do trabalho, tudo teoria. Agora, nós iremos entrar na prática. A primeira prática é penal, comigo. A segunda é a processual civil. Não sei quem vai ministrar, porque é no outro período. Eu nem perguntei também, nem sei. E no 9º período, tá, é empresarial e trabalhista. Tá? Então, é só prática neste momento. E também depois vocês vão fazer os atendimentos à população carente, está no NPJ, vocês terão que vir algum dia da semana, sentar, atender a população, redigir a peça e o advogado do NPJ vai assinar a peça. Se você tiver carteira de estagiário, você vai assinar também e você vai fazer protocolo e um andamento no fórum. Tá? Uma novidade que a Fazem tem para esse semestre, eu achei sensacional, eu apaixonei nisso, gostei bastante, a professora Thaís me adiantou, eu não me recordo o nome do programa agora, porque é diferente, então ainda não me adequei. Mas a Fazem adquiriu um software onde vocês vão fazer protocolos. Ou seja, esse software ele vai simular um processo, um andamento de um processo. Você vai protocolar a resposta à acusação. Aí vou dar exemplo de algum aluno. Vamos lá, o Andresley do matutino e o Edmar do noturno. Né? O Andresley ou o Edmar, eles vão protocolar RA. Vão me encaminhar, eu vou corrigir, vou devolver. Vão protocolar um sistema. Depois vai vir o quê? Alegações finais ou requerimento de diligências, né? Depois alegações finais. Depois, embargo de declaração. Depois, apelação criminal. Depois, embargos infringentes. Depois, recurso ordinário, extraordinário, especial. Depois, revisão criminal.
Tudo isso aqui vai estar lançado num sistema online com seu acesso. Isso aí é muito bom, eu não tive isso, sabe? Então, nós não vamos ter papel, tá? Eu falei em entregar ali de peça, mas não é entrega. Eu não quero papel, não. Eu quero digital, tá? Vocês vão lançar no sistema. Se a tela não estiver implementada, eu vou criar um e-mail só para a turma de vocês, e aí vocês vão me encaminhar só para o 7º período, para a prática penal, e vocês vão me encaminhar lá nesse e-mail as peças, eu vou corrigir, vou dar o feedback, vou corrigir em sala, e aí nós iremos lançar juntamente nesse software, tá? Onde vocês vão acompanhar o andamento do processo, tá? É muito importante isso, eu não tive isso na minha faculdade, nunca vi esse negócio de processo, é muito bom. Também na minha época era tudo pastinha, tudo pasta, papel. Hoje nós todos somos digitais, tá? Os livros são digitais, está tudo sendo digitalizado, tá? Então nós iremos abordar em sala as principais peças processuais penais. Não daremos conta de trabalhar todas, apenas as principais, as mais importantes, porque na prática, tanto na prática quanto na própria OAB, você não vai aplicar todas, tá? Nós iremos aplicar e realmente estudar aquelas que são realmente fundamentais para a sua vida prática, no nosso contexto e a própria OAB. Presta atenção que vocês já podem prestar a OAB no 9º período. Tá? No 9º período você já pode prestar a OAB e ser aprovado. É claro que você só vai pegar a carteirinha quando você concluir sua graduação, tiver com seu diploma de bacharel, você vai protocolar ele lá na OAB, vão marcar uma outra sessão de compromisso, aí você vai lá, retira, faz festa com sua família, faz churrasco, me chama, e é isso, muito bom, né? É uma vitória ser advogado, tá? É um prêmio, né? É a concretização da sua graduação. Você formar em Direito e não passar na OAB é quase que ser médico e não ter CRM. Não adianta. Ser contador e não ter o CRC. É quase a mesma coisa. Você tem que exercer. Por mais que você não queira advogar, você tem que ter. Um dia você pode precisar para contagem de prática jurídica em algum concurso. Você está estudando para Ministério Público, promotor de justiça, ou magistratura, né? Magistratura. Exige, no mínimo, 3 anos de prática jurídica. Ou seja, se você não está em uma profissão que vai te garantir prática jurídica, como escrivão de polícia pode garantir, assistente de juiz pode garantir prática jurídica, e o que mais é utilizado, né? A advocacia. A advocacia, muitos concurseiros, eles advogam não advogam, obviamente, que ou você advoga ou você estuda. Eles ficam 3 anos com a OAB, tá? Durante esses 3 anos, eles têm que assinar no mínimo 5 peças por ano, então você tem que assinar ao todo, durante 3 anos, 15 peças processuais. Você vai assinar essas petições como advogado, protocola, tira a certidão e guarda. Quando você passar no concurso, você junta na banca para comprovar os 3 anos de prática jurídica. Ou seja, se você não exerce nenhum cargo público que vai contar como prática jurídica, pelo menos a advocacia você tem que ter. E é isso que a maioria dos juízes tem feito. Eles têm advogado durante um tempo, advogado que eu digo entre aspas, né? Eles advogam de gaveta, eles só assinam peças mesmo, e aí alguém protocola para eles lá, só para dizer que está protocolando, e juntam como prática jurídica, tá? Então é importante, sim, você focar na OAB, tá? Não ache que a OAB é besteira. Vamos estudar, então, uma cronologia de um processo, tá? As fases de um processo. Como nós já trabalhamos processo penal, eu trabalhei o 2, a senhora Miriam trabalhou 1, depois eu vim no 2, agora ela voltou no 3, ela voltou no 3, e agora vai ter reposição do 4 aí, né, que mudou a grade.
fez a reestruturação, mas vocês serão todos ressarcidos, né, de qualquer prejuízo. Um processo, em regra, tá, tem 4 fases. A fase inquisitorial, que é a fase inicial, né, a fase do inquérito policial. A fase da instrução, a fase instrutória, que é uma fase já processual. A fase recursal e a fase executória. Tá? A fase inquisitorial é o próprio inquérito policial. Tá? O inquérito policial ele começa de 2 formas, ou é por prisão em flagrante delito, ou é por portaria da autoridade policial, certo? Ponto. Essa primeira fase ela vai até o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Tá? Ofereceu a denúncia, o Ministério Público ofereceu a denúncia e encerrou a fase inquisitorial. Porque até o oferecimento, o Ministério Público pode formular pedidos imprescindíveis ao oferecimento da denúncia ou até mesmo do arquivamento. Nós já vimos isso em processo penal 1. Tá? Opa, bati minha mão aqui. Então, ofereceu a denúncia ou a queixa-crime, encerra a fase inquisitorial. Agora nós iremos para a fase processual, a fase instrutória. Tá? Aqui, então, a produção de provas. Até a fase inquisitorial são elementos de prova, são só elementos, né, que vão ali dar base para a justa causa do titular da ação penal. Perceba que o titular pode ser o Ministério Público ou o querelante. Tá? Ele vai ter a base, o suporte necessário para oferecer ou a denúncia ou a queixa-crime. Tá? Então, a fase inquisitorial ela serve para formar a justa causa para iniciar a ação penal. Tá? Agora sim tem as provas. Tá? As provas são perícias, exceto as que não são repetitivas, porque há alguns laudos que não se repetem. Por exemplo, laudo toxicológico de droga, apreendido na hora do flagrante. Já fez o definitivo ali na hora, vamos porque o cara foi preso com droga aqui em Uruaçu. Aqui tem SPTC. A SPTC já vai fazer o laudo aqui mesmo, definitivo, e acabou. Não vai fazer outro laudo depois, é só aquele laudo ali. Tá? Não tem necessidade de ser feito outro, porque a lei exige um perito oficial. Se um perito oficial já fez o laudo, supriu. É claro que existe a contraprova, ele pode ser feito um novo laudo, mas em regra não é repetível. Tá? Reprodução simulada dos fatos, pode ser feita na fase de instrução, oitiva da vítima, se possível, se ela não morrer, testemunhas no interrogatório do acusado. Tá? Isso aqui é a fase de instrução, é a fase de produção de provas. As partes agora elas vão ter liberdade para produzir provas. Tá? Pacote anticrime, no artigo 3º, se eu não me engano, do Código de Processo Penal, tá? Ele inseriu ali o juiz de garantias e ele referendou, tá, que o sistema processual penal no Brasil é o acusatório. Tá? A doutrina já era majoritária nesse sentido, que o sistema processual era o acusatório, e agora a lei veio para confirmar as teses doutrinárias. Tá? Ou seja, o juiz ele é um mero coadjuvante no processo. O juiz ele é um mero coadjuvante, ele não pode fazer nada, de ofício. As partes que são os protagonistas do processo. Então, são as partes que têm a liberdade para produzir as provas. A fase instrutória encerra-se com a prolação da sentença, condenatória ou absolutória. Condenou ou absolveu, acabou a fase instrutória. Agora vem a fase recursal, que também é processual, tá? Porque também existe o andamento do processo. Qualquer das partes, seja a acusação ou a defesa, ela pode recorrer de uma sentença.
Recentemente eu vi um caso onde o juiz condenou a pessoa e o Ministério Público recorreu e o sentenciado também recorreu. O juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos da denúncia. Ou seja, ele condenou a pessoa retirando uma qualificadora que o Ministério Público pediu. O Ministério Público recorreu, tendo a imposição da qualificadora, e a defesa recorreu querendo a absolvição. Tá? Então, qualquer das partes pode sim ter direito ao recurso. Tá? E aqui começa com os embargos de declaração, recurso em sentido estrito e a apelação criminal. Além de outros recursos lá no tribunal, como exemplo, embargos de infringentes ou de nulidade. Tá? Nós iremos trabalhar isso sem falar também das ações autônomas, como o habeas corpus e a revisão criminal. Tá? Esqueci de falar, mas nós iremos trabalhar habeas corpus. Tá? Habeas corpus é fundamental. Você pode impetrar um habeas corpus. Quando estava no núcleo de prática jurídica, né, e núcleo de prática jurídica, você é assistido por um advogado. Meu tio professor, aquele bicho era tão preguiçoso, que ele não queria revisar a peça. Eu fiz um habeas corpus de um preso de pensão alimentícia, né, o famoso PA. Ele não queria revisar a peça. Ele falou: Eduardo, protocola lá você mesmo, porque isso aí não precisa de advogado, não. E realmente não precisa. Eu fiz a peça, assinei com o meu nome, protocolei. O acusado também era Eduardo. É claro que não ganhei, né? Perdi esse primeiro habeas corpus na minha vida. Mas ingressei com HC antes mesmo de ser formado. Tá? Você pode sim ingressar com habeas corpus. Não exige capacidade postulatória. Tá? O próprio preso pode entrar com habeas corpus. E se você ainda não foi preso, você está com receio de ser preso, você pode sim ingressar com habeas corpus também preventivo. Não existe fórmula, você pode, em qualquer folha de papel A4, formular os pedidos. Tá? Então, habeas corpus, revisão criminal, certo? E a outra fase é a fase da execução. Tá? Depois, finalizou a fase recursal, transita em julgado, e aí, transitou em julgado, vai acontecer a execução da pena, até mesmo antes, tá? Que existe cumprimento provisório de pena. Vamos lá, presta atenção comigo aqui. Vamos dar exemplo prático, né? Exemplo prático. Eu gosto de sempre dar exemplo. Toninho Vila Rica, né? Aquele caso que teve do júri aqui. Ele foi condenado no tribunal do júri a uma pena de 40 anos, se eu não me engano, pelos 2 homicídios. Ele foi solto? Não, ele não foi solto, continua preso. Aquele tempo da prisão preventiva, ele não vai ser perdido, ele vai ser abarcado pela detração penal. A detração vai abater aquele tempo que ele ficou preso da pena posterior, da pena definitiva. E durante o recurso, se ele for recorrer, eu não sei se recorreu, porque eu não acompanho o caso, não é da minha comarca. Se ele não é da comarca que eu atuo, na verdade, se ele for recorrer, não transitou em julgado. E aí vai expedir o quê? A guia de execução provisória, tá? Para ele já contar progressão para o regime menos gravoso. Lá em Campo Norte, eu tenho o exemplo de uma pessoa, de um sentenciado, que o processo dele ainda está em recurso, ele continuou preso e já foi para o semiaberto. E o tribunal nem apreciou a apelação dele ainda, porque não teve tempo. Tá? Mas antes de transitar em julgado, ele já começou a cumprir a pena e já foi para o semiaberto. Já está no semiaberto. Porque alcançou o requisito temporal antes do trânsito em julgado por meio da execução provisória da pena. Tá? Então, nessa fase da execução, o Estado ele vai executar a pena privativa de liberdade ou restritivo de direito, que é a pena que foi imposta. Tá? A partir de agora, segue-se a Lei de Execução Penal. Só para esclarecer, o artigo 112 da LEP, agora, com a alteração do pacote anticrime, pode exigir que o apenado cumpra
70% da pena para progredir de regime. É claro, né, um caso excepcional. Se ele for reincidente em crime hediondo, equiparado com resultado morte. Ou seja, se ele for reincidente em roubo com resultado morte. Roubo com latrocínio, né? Roubo com resultado morte. Seja a morte antes ou depois do roubo. Tem resultado morte e ele for reincidente nesse ou em crime hediondo, tá? Com resultado morte, ele tem que cumprir 70% da pena para pegar a progressão do regime. Ou seja, pena de 10 anos, ele tem que cumprir 7 anos preso no regime fechado, para depois ir para o regime semi-aberto. Certo? Além de outras disposições também lá, e aqui, por exemplo, na execução penal, há o agravo em execução penal, tá? Uma espécie de recurso, tá? Então, pessoal, aconteceu o crime, o cara foi preso em flagrante, ou o delegado, a autoridade policial instaurou a portaria. Começou o inquérito policial, fez as diligências necessárias, ouviu a vítima, ouviu testemunhas, interrogou o acusado, fez perícias, reprodução simulada dos fatos. O delegado vai fazer o relatório do processo e vai encaminhá-lo ao Poder Judiciário. Chegou no Poder Judiciário, e isso agora é diferente, tá? Antes é o costume, gente, até esse negócio do processo penal sair da cabeça, esse pacote de crime, eu vou dar muita rata, mas presta atenção. Antes de dezembro, antes de janeiro, 24 de janeiro, ele ia para o judiciário e o judiciário dava vista a uma MP. Agora ele vai direto para o Ministério Público, tá? Porque o Ministério Público, sendo a ação penal pública, né, é titular da ação penal, então vai direto para ele. O delegado vai fazer o relatório do processo e vai encaminhar o inquérito ao Ministério Público. E o Ministério Público pode pedir o arquivamento, agora não tem mais, né, aquele negócio, agora quem manda arquivar é o Ministério Público, o juiz não manda arquivar processo mais, tá? Alteração do pacote de crime, artigo 28, tá? 28, positivo, 28, o promotor vai mandar arquivar o inquérito, tá? Ou ele pode pedir novas diligências para o delegado, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia ou arquivamento, ou ofertar a própria denúncia, certo? Ofertou denúncia, o que vai acontecer? O juiz vai receber a denúncia e o réu vai ser citado, tá? Até receber da denúncia, ele é mero indiciado. Antes do relatório, ele é investigado. Relator, ele é indiciado, porque o delegado vai indiciar ele. Depois de ofertar a denúncia e receber, ele passa a ser acusado, réu, tá? Réu ou acusado, ou requerido, tá? Ele, então, recebeu a denúncia, ele vai ser citado para apresentar resposta à acusação. Oferecer resposta à acusação, o juiz vai designar a audiência de instrução e julgamento. Se não for cabível, a absolvição sumária, que é quase impossível de acontecer. Eu quase não vejo absolvição sumária. Então, vai designar a instrução. Na instrução, houve vítima, testemunhas, peritos, assistentes técnicos e, por último, o interrogatório do acusado. O interrogatório é por último, porque para ele ter acesso a todas as outras provas produzidas antes dele. Para quando chegar a vez dele, ele exercer o direito de defesa e do contraditório, e contrariar tudo o que foi produzido antes da fala dele. Finalizou a instrução, que é o interrogatório, o juiz vai intimar as partes para requerer diligências necessárias. Se ninguém requerer nada, já vai para alegações finais. Podem ser orais ou por memoriais. Memoriais escritos, orais
obviamente faladas, né? Juiz então vai pilotar a sentença, absolutória ou condenatória. Se absolveu, o Ministério Público pode recorrer. Se condenou, os dois podem recorrer. Embargo de declaração, recurso de apelação, recurso antidistrito. Depende muito do tipo de decisão que o juiz vai proferir. Ingressou com a apelação, vai para o tribunal reforma ou mantém. Reze, o tribunal reforma ou mantém. Embargo, vai para o juiz vai esclarecer dúvida, obscuridade, ou omissão ou contradição. Tá? E aí, finalizou a resposta dos embargos, que vai nascer, novamente, geralmente o tempo ele é interrompido, ele começa a contar do zero o tempo do recurso, né? Ou o reze ou a apelação criminal, e vai para o TJ. O TJ acolhe, desacolhe. Se for se for unanimidade, tá? Ou seja, 5 desembargadores votaram unânimes pelo desprovimento, não cabe mais embargos infringentes. Agora, se foi por maioria e um votou divergente, foi vencido, cabe embargo de divergência. Porque um divergiu, então cabe rever essa matéria de novo. Aí vai nascer os recursos constitucionais, né? Recurso ordinário, especial ou extraordinário. Aí vamos por aqui, protocolo recurso especial foi para o STJ. STJ não deu provimento ao recurso. Recurso extraordinário vai para o STF. STF também não proveu o recurso e transita em julgado. Trânsito em julgado, volta para o juiz de origem para executar a pena. Mas ainda tem mais uma carta na mão, que é a revisão criminal, para rever aquela sentença condenatória que foi proferida contra ele. Ele ingressa com a revisão criminal e, enquanto a revisão criminal está correndo, a pena também está correndo. Não vai suspender cumprimento de pena pela revisão criminal, não. E aí o juiz, na verdade a seção criminal, né, vai conhecer ou desconhecer a revisão criminal. Tudo isso nós iremos abordar esse semestre, tá? Eu já vou encerrar a nossa aula, já vai estar dando quase 10 horas da noite, e na próxima aula nós já iremos entrar na estrutura da peça. Eu vou só fazer um apanhado dessa aula, do finalzinho, né, para não perder o fio da meada. Nós iremos entrar então já na estruturação da peça, que é fundamental para vocês saírem bem nessa disciplina, nesse semestre, certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigado.